Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, créditos pessoais de carbono. O que são créditos pessoais de carbono, Luli? Pois é, essa é uma ideia nova e está com bastante impacto. A pandemia aumentou as preocupações gerais a respeito do aquecimento global. E a ideia é marcar, através das tecnologias que já existem, seja o seu uso de cartão de crédito, seja o seu uso de smartphone, GPS, etc., as emissões de carbono de cada pessoa. E aí poder bonificar ou tributar de acordo. Nossa, parece ficção científica. Como funcionaria? Bom, se você pensar, os nossos aparelhos e transações financeiras já identificam onde está cada um. A gente já tem registrado o tempo todo o que cada um usa, o que cada um consome. A ideia é criar um índice apoiado em todos esses dados, naturalmente anonimizados. Então, se o sujeito anda mais de transporte público, se o sujeito não sai no horário de rush, se o sujeito evita comprar determinadas coisas, evita voar de avião, etc., ele tem determinadas bonificações. Essa ideia já está em teste na Finlândia. Mas isso não aumenta a vigilância? Pois é uma das preocupações que todo mundo fala, né? A princípio não, porque ele só ia usar dados que já são coletados hoje em dia para fins muito menos nobres, né? Se você pensar, quando você usa o Gmail, o Google está lendo as suas palavras e você está trocando a sua comunicação pessoal em nome de ter um e-mail de graça. Então, na verdade, é para ter um fim muito mais nobre, que é você conseguir limpar o planeta, né? Você acaba cedendo o uso desses dados. E esses dados, se eles forem bem empacotados, como estão sendo alguns dos programas de combate à Covid-19, podem ser muito eficientes. Qual é a principal vantagem desse sistema, Luli? Bom, a maior vantagem para uma pessoa comum como eu e você é servir como incentivo para um hábito mais sustentável, ou seja, estimular você a andar mais, a sair mais, a tomar mais sol, a acordar mais cedo, a ir deitar mais cedo, qualquer coisa do gênero. Mas o importante mesmo é para empresas, porque a hora que eu tiver um bom sistema de monitoramento, eu consigo impedir a sonegação. Hoje em dia, é muito fácil o sujeito mudar para algum lugar que não tem muita fiscalização ou que a fiscalização é mais ou menos caótica. A partir do instante em que todas as transações e todos os sistemas eletrônicos estão sendo monitorados, fica muito mais difícil sonegar e fica muito mais difícil poluir. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Sobre qual tema vamos falar hoje? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Cláudia, vamos continuar a nossa série de lições sobre os fundamentos do livro? Sim, professora. Então, eu te pergunto, o que é bibliografia? Bibliografia é a reunião de obras consultadas durante uma pesquisa para a produção de textos. Ela é organizada em ordem alfabética de acordo com regras específicas. Bem, diferente de reclame, a palavra bibliografia convive conosco desde os primeiros tempos da escola. Eu me lembro, e nossos ouvintes hão de se lembrar também, que quando a professora pedia um trabalho, todo um ritual era organizado. A gente ia à biblioteca da escola ou a do bairro. Eu adorava ir à biblioteca do meu bairro com os amigos. Pegava os livros, lia aqui, cortava ali, copiava lá e, no final, anotava tudo numa seção bibliografia. E o que era anotar tudo? Ora, anotar tudo era escrever no papel o registro civil do livro. Autor, título, local de edição e data de edição. Já adolescente, eu aprendi que o registro do livro era anotado na ordem sobrenome em caixa alta e nome caixa alta e caixa baixa. E, quando a gente passava para a linha de baixo, era necessário deixar um recuo para continuar a escrita, o que chamamos de parágrafo francês. Esse recuo era fixado na terceira letra do sobrenome do autor, escrito logo na linha de cima. E de onde vêm todas essas formalidades, professora? Essas formalidades foram cristalizadas durante séculos de tradição bibliográfica. O bibliógrafo, para retomar o sentido etimológico da palavra,
ou seja, bíblio, livro, grafia, escrita, aquele que escreve livros, o copista segundo Wise, se inscreve numa longa tradição de estudiosos, portanto, de especialistas cuja função primordial era e continua sendo a de sistematizar o conhecimento segundo critérios vários, por exemplo, topográficos, cronológicos, temáticos ou autoral, como nós aprendemos a fazer desde os tempos da escola. Daí a importância da bibliografia e o papel fundamental dos profissionais da área. Sem eles, esse oceano de escritos que a humanidade vem acumulando por milênios, desde os códices manuscritos, passando pelos livros impressos, até as informações despejadas nas nuvens, ficaria tão disperso que não saberíamos por onde começar nossa busca. E é por esse motivo que aprendemos, desde o ensino fundamental, como anotar as referências bibliográficas de nossos trabalhos. Se cada um anotasse de um jeito, ou se não anotássemos nada, como é que a professora saberia quais e quantos livros foram consultados? Da mesma maneira, é possível pensar que a bibliografia e, por extensão, os catálogos das bibliotecas devem funcionar segundo um sistema que possa ser facilmente identificado em qualquer parte do mundo. Se um especialista russo chega em uma biblioteca da USP, por exemplo, ou consulta a bibliografia de um professor de nossa universidade, ele certamente não esperará encontrar essas referências em russo e nem mesmo em inglês, que é a língua internacional. Por isso, a gente não pode traduzir uma referência bibliográfica. Da mesma forma que nossos passaportes não traduzem os nossos nomes em inglês, sob a pena de sermos perseguidos pela Interpol ou pela CIA por termos nossos nomes adulterados. E eu fico por aqui. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Mudanças climáticas e qualidade do ar importam para a saúde das pessoas e nessa época do ano as condições ficam ainda piores com os incêndios. Professor Santiago, as queimadas também prejudicam os esportes, não é? Como a ciência do esporte vê esse fato? Olá, ouvintes da Rádio USP. É isso mesmo. O impacto de mudanças climáticas e principalmente das queimadas impacta drasticamente no esporte. Porém, isso parece que não é tão levado em conta pela ciência do esporte, pelo menos no que a gente verifica na questão de trabalhos científicos. Eu consegui achar uma reportagem da ESPN, que eu vou deixar o link aqui para vocês, dos Estados Unidos, que fala sobre a questão de qualidade do ar, como que isso impacta nos esportes. Na verdade, é uma constatação que eles colocam, porque lá também está sendo assolado por grandes incêndios, assim como no Brasil, e a qualidade do ar fica péssima, né? Com aquela fumaça, com aquela questão climática que a gente está acostumado a ver em alguns locais aqui do Brasil nesses meses de setembro a outubro. Então, o que é bem interessante é que eles mostram, né, uma escala de 0 a 500, criado pela EPA, e essa escala basicamente ela tem alguns alertas, né? De 100 a 150 já começa a ficar numa faixa perigosa. Acima de 150 já indica-se que, por exemplo, empresas ofereçam a trabalhadores aquelas máscaras N95, né, para filtrar o ar na hora de respirar. Eles colocam que talvez para atletas seja até seguro fazer esporte acima de 200 nessa escala aí de EPA, mas que provavelmente, de acordo com os professores, né, que estão nessa entrevista, eles já falam que já começam a haver riscos já para os atletas. Tanto é que alguns jogos foram cancelados e isso é extremamente importante porque no Brasil a gente tem acompanhado a mesma coisa, muita gente está preocupada somente com questões financeiras e com pandemia, e as questões de qualidade do ar podem impactar e impactam sim e muito nos esportes, principalmente na qualidade do ar, na segurança e em todos os aspectos que estão
em volta disso. E existe alguma expectativa futura para o problema? Olha, as expectativas infelizmente não são boas. Segundo os médicos especialistas nessa reportagem consultada e muitos pesquisadores, mesmo eles mostrando um artigo recente sobre influências das questões climáticas, mas para o esporte parece que existe uma certa negligência ou desconhecimento ou desinteresse dos pesquisadores em ciência do esporte, principalmente no Brasil e no mundo inteiro também, porque não se tem grandes trabalhos sobre o efeito dessas mudanças climáticas, principalmente no que se refere a queimadas e a fumaça no esporte. Uma frase bem marcante é que eles mostram que seria muito parecido numa situação de queimada, de você praticar um esporte, é como se você estivesse correndo dentro de um bar que todo mundo está fumando, cheio de fumaça, lotado de fumaça. E, infelizmente, isso vai prejudicar de forma financeira o esporte, e o que eles acreditam é que, infelizmente, como tudo, algum incidente muito ruim ou vários terão que acontecer, daí ações judiciais, para que comece a ser tomado, para que seja como se fosse o estopim, literalmente, de todo esse incêndio, e que as pessoas comecem a se preocupar com as questões climáticas. Eles até falam em algumas coisas que não tem muito sentido, de melhorar filtros de ar-condicionado, dos sistemas de ar dos locais, mas como a gente vai reduzir de forma drástica a queimada para não prejudicar até mesmo no esporte, isso envolve muito mais coisa, porque essas mudanças ambientais tendem a ficar cada vez mais agravadas daqui para frente, porque a tendência é que fique cada vez mais seco e mais quente e o número de queimadas aumente, e isso vai chegar uma hora que vai prejudicar até mesmo o esporte nacional nosso, por exemplo, interromper partidas aqui após acontecer alguma coisa de grave, que até agora não aconteceu, mas infelizmente as pessoas se conscientizam após acontecer alguma coisa que não é boa. Então é isso, obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo conosco, e hoje a professora fala sobre as redes sociais. Pior do que nos manipular, as redes estão deformando nossas personalidades. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Há 1 ano e meio, num debate do Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto sobre redes sociais e democracia, os professores convidados colaboraram com a sua erudição e a conclusão diplomática foi a de que as redes não eram benéficas nem maléficas em si, dependendo do uso que se fizesse. A voz discordante foi a dessa colunista, leitora amorosa de Maquiavel. Há algo intrinsecamente podre no reino digital, eu disse na época. Bem, não percam o documentário O Dilema das Redes e cheguem às suas conclusões, com a infinita vantagem de que são depoimentos de insiders, de gente que ergueu o Silicon Valley, como o narrador Tristan Harris, ex-Google, o ex-Facebook Sandy Paraquilas, o ex-Instagram Bailey Richardson, a autora do livro A Era do Capitalismo de Vigilância, doutora Shoshana Zuboff, o criador daqueles likes, Justin Rosenstein, e a figura mor, Jaron Lanier, inconfundível nos seus cachos Rastafari e raciocínio agudo, um dos pioneiros da realidade virtual e de alerta sobre ela, que é apelidado de Oráculo Tech.
Essas pessoas de dentro que ajudaram a bolar o Frankenthal explicam em detalhes no filme como a sua invenção causou danos políticos, sociais, comportamentais e psicológicos, talvez irreversíveis. Os mais conhecidos são a polarização política instigada pelo Face, Instagram e Twitter, que deram, por exemplo, na eleição de Trump e no Brexit, e a sistemática destruição do debate ao formar bolhas em que só se lê o que se quer ouvir. Uma espécie de plataforma de regurgitação do mesmo. E não é o mesmo? Claro, é um inimigo a ser insultado. Também já se falou das redes como espiões de nossos hábitos e emoções, captadores de tendências de consumo, banco de dados gratuito para anunciantes e manipuladoras de escolhas, através da tática de repetição de alguma causa ou produto. Mas o melhor do documentário é que ele explica que o poder das redes sociais não se limita a nos reduzir a produtos, porque nós somos os produtos que serão viralizados ou hackeados. Mais assustador do que a capacidade de prever as nossas ações é que as redes estão nos moldando, como se fossem semideuses que criam homens tortos à sua imagem deformada. Elas estão fazendo de nós perfeitos ratinhos de Pavlov, aqueles da recompensa, likes, e punição, dislikes. As redes viciam por contágio subliminar e, ao viciar, exigem doses cada vez maiores. O filme sugere que uma geração inteira passará a viver só através delas, por elas e para elas. E muitos dos entrevistados concluem que o Facebook, por exemplo, se tornou tão gigantesco que é impossível de controlar ou reformar. Das drogas, talvez as redes viciem até mais rápido do que o crack e sejam mais difíceis de largar que a heroína. Prova disso, que não está no filme, é que a maioria dos CEOs de Silicon Valley, os criadores dos Frankenthals, na hora de matricular os próprios filhos, escolhem escolas tradicionais, onde não entra nem laptop, nem celular. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Prezados, prezadas, educação e direitos. Nossas críticas às políticas públicas que não priorizam os direitos das crianças, dos adolescentes e dos jovens, como determinado pela Constituição, e que prejudicam o futuro do Brasil. Estou trazendo o trabalho da jornalista Isabela Palhares, 4 de setembro de 2020, Folha de São Paulo, onde entrevista e analisa informações e dados com a Heloísa Oliveira, diretora da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, onde são compilados dados para o projeto Primeira Infância Primeiro. Dados estes
compilados para mais de 5.000 municípios brasileiros. Atente-se, o Brasil tem 5.570 municípios. Utilizaram 33 indicadores com informações sobre saúde, educação, violência e assistência social, que interferem no desenvolvimento de crianças nesta primeira etapa da vida. O que se conclui? Menor cobertura de creches. Esta situação ocorre justamente nas cidades brasileiras com maior vulnerabilidade das mães. Que mães? As adolescentes. A gravidez na adolescência. Professor, essa situação é recorrente? Sim, esta ocorrência se dá em várias cidades brasileiras. Por exemplo, Macapá. 1 em cada 5 bebês nascem de mães adolescentes, com menos de 19 anos no dia do parto. Esta mesma cidade, o atendimento escolar só atinge 10% das suas crianças de 0 a 3 anos, considerando rede pública e privada. Atentem também dados de 2018, as capitais Boa Vista e Manaus. Mais de 18% dos bebês nasceram com mães adolescentes. Nessas mesmas cidades, a cobertura de creches da educação infantil está abaixo de 11%. São Paulo é a terceira maior metrópole do mundo. A cobertura de creches realmente atingiu, nesses últimos anos, 62% das crianças paulistanas de 0 a 3 anos, matriculadas em creches públicas e privadas, mas há uma fila de espera. A fila de espera com mais de 22.000 crianças. O que o trabalho da jornalista Isabela Palhares demonstrou? A desigualdade expressada na falta de atenção com a educação infantil, mas também com a informação e direito de adolescentes que, sendo mães, abandonam seus projetos de vida, permanecem prejudicadas na cidadania e na profissionalização. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.